Bate Macumba. Que nome estranho para uma música. Que música estranha para falar de história. Que estrutura estranha para uma letra. Que letra estranha para uma composição. Veja, leia e se surpreenda com essa incrível obra de arte construtivista vestida de música. Mulheres de Atenas. Já ouviu essa música? Esse termo te leva a alguma reflexão histórica? Composta em 1976 por Chico Buarque de Holanda, em plena ditadura militar, excepcional letra que apresenta de forma magistral a história como deve ser tratada. Essa é uma típica música que trabalha todos os aspectos do ofício do historiador, quais sejam compreender o passado para compreender o presente, mas compreender o presente para compreender o passado. Chico Buarque, ao escrever essa brilhante música, cumpriu com perfeição o ofício do historiador e deu uma excelente aula de história. Vamos observar o trabalho do historiador? O passado. Como viviam as mulheres de Atenas? Observe o trecho da música. Elas viviam, se perfumavam, sofriam, esperavam, despiam-se, geravam, não sonhavam, temiam, conformavam-se, secavam por seus maridos. E o que isso significa? Significa que as mulheres de Atenas eram completamente submissas a seus maridos. A sociedade ateniense da antiguidade era extremamente patriarcal. Somente os homens eram cidadãos. As mulheres não tinham nem voz nem vez. Serviam apenas para procriação e perpetuação da espécie. E a mitologia nisso tudo? Essa música apresenta alguns pontos da mitologia grega também. Por exemplo, Helena foi a esposa de Menelau, rei de Esparta. Segundo a Ilíada, epopeia escrita por Homero, Paris, filho do rei de Troia, se apaixonou por Helena, a mais bela mulher já vista. Desta paixão surge a tão conhecida Guerra de Troia. Paris rapta Helena e Menelau sai em busca de sua amada. O fim, todos já conhecem, né? Penélope, outra personagem lembrada por Chico Buarque, descrita na Odisseia, epopeia também escrita por Homero. Neste caso, ficou apenas subentendido no seguinte trecho. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. Penélope esperou seu grande amado Ulisses por 20 anos, fiando e desfiando seu longo tecido como prova de sua fidelidade. Observem duas mulheres que apresentam características louváveis para uma sociedade patriarcal, quais sejam beleza e fidelidade, que é o estereótipo de uma mulher perfeita. Vamos observar o presente agora. Quando que a letra foi escrita? No ano de 1976, em pleno regime militar, com base na letra da música, compreende-se que o autor estava apresentando o comportamento submisso das mulheres de Atenas e, ao mesmo tempo, criticando e alertando todas as mulheres e homens que viviam resignados sob as ordens de um regime militar. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. O autor está conclamando a todos para que despertem desse conformismo e lutem por um ideal que ele acreditava. E agora vamos observar o futuro. Qual o legado que essa música e o comportamento das mulheres de Atenas deixam para o futuro? É interessante perceber que o comportamento das mulheres de Atenas, que viveram há mais de 2000 anos atrás, permaneceu no período do regime militar e permanece ainda hoje, no século XXI.
Até quando as mulheres continuarão sendo tratadas com inferioridade? Esse é um dos questionamentos e um dos legados deixados por essa obra atemporal. Agora é possível perceber o peso histórico que essa obra-prima nos apresenta. Ao ouvir uma música, tente perceber as marcas de historicidade que ela apresenta. Você vai reparar que em tudo há um pedaço de história. Hoje vamos falar sobre a música O Retorno do Maia Intergaláctico, de Lulu Santos. Maia Intergaláctico. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Esse termo te leva a alguma reflexão histórica? No ano de 2000, o cantor Lulu Santos apresentou uma música chamada O Retorno do Maia Intergaláctico. Essa música, que foi lançada no álbum Lulu Santos Acústico, da MTV, inseriu um novo formato de interpretação e estudo da história. Há um trecho da música que apresenta um dado muito interessante sobre a história da América pré-colombiana. Quer ver? O retorno do Maia Intergaláctico, detonando de vez. O Império de Cortés, o retorno do Maia Intergaláctico, deletando de vez os arquivos de Pizarro e Cortés. Você imagina o peso histórico desse trecho? Os maias foram povos que viveram em uma área que se estende desde a Guatemala até o México, entre os anos de 2500 a.C. até o seu fim, no século 13 ou 14 de nossa era. O período de existência dos maias é muito contestado, tendo em vista que há ainda muito que se estudar sobre essa civilização. Ainda hoje, há povos nativos do México, Honduras, El Salvador e Guatemala que seguem os costumes e a cultura maia. Quem foram Hernán Cortés e Francisco Pizarro? Hernán Cortés foi um dos maiores nomes da conquista da América no século XVI. Cortés foi um dos invasores e destruidores da grande civilização azteca, localizada na região central do atual México, na América Central. Além disso, destruiu muitos povoados que resistiram ao declínio da civilização maia. Francisco Pizarro, outro grande conquistador europeu, foi um dos responsáveis pela conquista e subjugação dos povos incas. A civilização inca localizava-se na região hoje conhecida pelo Peru, na América do Sul, e sua queda se deu entre os séculos XV e XVI, com a invasão espanhola nas Américas. É por isso que o Maia Intergaláctico retornou para detonar e deletar todos os arquivos daqueles que, em tempos anteriores, destruíram e deletaram civilizações inteiras da América. Excepcional música, que representa exatamente a indignação e o sonho de justiça para todos os países que ainda hoje sofrem com a destruição instaurada pelos conquistadores, abre aspas, da América dos séculos XV e XVI. Agora é possível perceber o peso histórico que esse trecho nos apresenta. Hoje vamos falar sobre a música Olhos Coloridos. Já ouviu essa música? Esse termo te leva a alguma reflexão histórica? Composta por Macau na década de 1970, esta canção ficou conhecida no ano de 1982, na voz da grande cantora Sandra de Sá. O lançamento da música foi no conhecido e famoso programa de televisão da Rede Globo, chamado Os Trapalhões. Este hit é um dos ícones da música brasileira, pois retrata com muita emoção um tema extremamente delicado e absurdo, o racismo. Como surgiu essa música? Em 1972, Macau
Já desiludido com os reveses que a carreira de músico trouxera para sua vida, foi convidado por um amigo para visitar uma exposição de artes. Ao chegar na exposição, foi surpreendido por policiais que o trataram de forma racista e preconceituosa, confundindo com um ladrão, por conta de sua vestimenta, sua cor e seu penteado. Os policiais o levaram para o camburão e o deixaram preso em uma cela superlotada por várias horas. Uma pessoa inocente que precisava espairecer a cabeça por conta de problemas diversos. De repente é confundido por um bandido só porque é negro. Esse é o momento em que muitos simplesmente se revoltam e efetivamente buscam uma vida à margem da sociedade, porque a sociedade não deu a oportunidade que ele precisava. Entretanto, Macau tomou outra atitude. Após os amigos o libertarem da prisão, ele resolveu refletir e afogar todas as suas mágoas e revoltas à beira do oceano, na praia do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Foi então que surgiu a inspiração para a criação de tão bela música, que é reflexo de toda a indignação, revolta, descontentamento, orgulho, força de vontade, luta por igualdade e, principalmente, amor pelo que é, pela sua cor, seu cabelo, sua cultura e seus ideais. Que reflexão histórica podemos tirar dessa música? É possível refletir sobre vários momentos históricos. Podemos começar pela década de 1970, em pleno regime militar, em que os direitos de todos os cidadãos foram restringidos. Neste período, não só os negros, mas toda a sociedade vivia em um clima de grande tensão política e econômica. Quanto à questão histórica que envolve o negro, o caminho é mais longo. O negro no Brasil possui uma história de muito sofrimento, trabalho, luta e morte, mas também uma história de muita resistência, cultura, tradição e religiosidade. Assim como a letra da música afirma: "O Brasil é negro. Foram 3 séculos de tráfico de escravizados da África para o Brasil, entre os séculos 16 e 19. Mais de 4 milhões de pessoas foram traficadas, número consideravelmente expressivo, sem contar aqueles que já nasceram após a escravização. Para se ter uma ideia da quantidade, a população brasileira no início do século XX era de 17,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Portanto, dificilmente haverá um brasileiro que não tenha um sangue crioulo. É com muito orgulho que devemos afirmar que o Brasil tem sangue crioulo, tem sangue europeu, indígena, asiático e de todos os locais do globo terrestre. Mas com toda certeza, o mais marcante e predominante é esse sangue crioulo, esse cabelo duro, essa pele negra, esses olhos coloridos. Agora é possível perceber o peso histórico que essa obra-prima nos apresenta.